Tá quente, tá fazendo calor. E tem outra coisa, a umidade tá baixa, hein? Tá horrível. Tá baixa, a umidade tá baixa. Caiu a umidade do ar para baixo dos 60% que são recomendáveis pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, é preciso nós nos hidratarmos. Isso, evidentemente, provoca alguns tipos de acidentes, como incidentes, como, por exemplo, chamas em áreas urbanas, como aconteceu ontem no aeroporto de Teresina e provocou um temor de que isso pudesse... Olha aí, as imagens da fumaça que sobe ali do aeroporto, do sítio aeroportuário, incomodando os moradores ali na região, dificultando os pousos e decolagens, assustando os passageiros, assustando os moradores. Mas e aí? Como é que fica a situação daquelas pessoas que precisam viver nesse período mais quente e menos úmido, mais seco do ano? Indira Gomes tem as informações climáticas para nós e fala conosco a partir de agora. Boa tarde, Indira. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos mais uma vez. Isso que aconteceu ontem no aeroporto acendeu o sinal de alerta. Esse ano já foram 2.351 focos de incêndio no Piauí. A expectativa é de que a gente não tenha um número muito intenso, porque como choveu até o mês de julho, até o mês de agosto, é provável que a gente não tenha uma incidência de focos de incêndio tão intensa quanto aconteceu no ano passado. Mas o episódio de ontem no aeroporto chamou a atenção. A brigada de incêndios do aeroporto diz que a fumaça não chegou a atrapalhar pousos e decolagens, embora os passageiros falem que um voo foi cancelado. E a gente tem também o registro dos moradores da Rua Campo Maior, que fica nos fundos do aeroporto. A comunidade ficou apavorada, todo mundo com medo que esse incêndio chegasse, inclusive, a atingir as casas. O incêndio foi controlado, mas acendeu, sim, o sinal de alerta, porque, afinal de contas, amanhã é dia 1º de setembro, o conhecido BR-Obrol, o período mais quente do ano, e quando a umidade relativa do ar fica bem abaixo dos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Aí a gente mostra aqui, nesse mapa, vamos ver se a gente consegue mostrar para você, a gente tem uma escala de cores aqui que vai do 10, que é o branco, até o 95%. Isso é a escala da umidade relativa do ar. Então, se você reparar, quanto mais rosa, né, mais alaranjado, mais escuro, maior a umidade relativa do ar. No 20, ela é um tom assim bem rosa, e no 30 ela já tem um tom mais alaranjado. Vamos ver como é que está o Piauí. Olha só o Piauí aqui no mapa. Principalmente na região centro-sul, que é abaixo aqui de Floriano em direção ao sul do estado, está todo em tom de rosa. Quer dizer que a umidade relativa do ar está na faixa dos 20%. Só melhora um pouco quando vai se aproximando mais aqui do litoral, que a gente tem esse tom alaranjado, que é de 40%. Então, fica assim o sinal de alerta, e a gente pergunta à meteorologista Sônia Feitosa por que se dá esse processo, por que Teresina, o Piauí estão tão quentes nesse período. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Realmente, o estado do Piauí, nessa época do ano, é bem quente, isso já é de conhecimento já mesmo, que a gente sabe, e a umidade relativa do ar também cai nessa época, e a tendência para os próximos meses é de continuidade, e ainda continuidade com a perspectiva de que seja, em termos de temperatura, seja dentro da média climatológica ou acima da média. Não, portanto, não existe previsão de que nós tenhamos temperaturas mais amenas nesse BR-Obrol. Quando eu falo temperatura, porque também está atrelado uma coisa com a outra. A temperatura ela é inversamente proporcional à umidade relativa do ar. Aqui nessa época e aqui na nossa região, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando a temperatura está bem alta, a umidade está baixa. Daí é quando se verifica que de pico são também os horários de pico de baixa umidade relativa do ar. Inclusive, ontem foi registrado na região de Bom Jesus, de Alvorada do Gurgué, de Gilboés, umidade relativa do ar de 12%, que 12% já é um alerta máximo mesmo, é quando determinadas atividades onde há necessidade de exposição aos raios solares, essas atividades devem ser
substituído por um outro horário, ser trocado de turno, para que não acarrete problemas de saúde com as pessoas que estão obrigadas a fazer aquele tipo de trabalho. E que outras medidas a gente pode tomar para diminuir esse desconforto? O que causa a baixa umidade relativa do ar e o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos? A umidade relativa do ar baixa, para a população, para o ser humano e animais, ela traz o quê? Disso, além de desconforto, acarreta problemas de saúde, como problemas respiratórios, problemas oculares, queima de pele, e que varia de intensidade, ou com o grau de intensidade, varia de pessoa para pessoa. Mas é mais intensificado, esses efeitos da baixa umidade relativa do ar são intensificados também com a temperatura muito alta. Se nós tivéssemos uma umidade baixa, mas não coincidisse com a temperatura tão alta, esses efeitos danosos eles seriam reduzidos. Entretanto, assim, os cuidados que nós devemos ter são evitar a exposição aos raios solares, porque naquele horário, até 4 horas da tarde, por exemplo, 4h30, porque é nesse horário onde a umidade está muito baixa e a temperatura vai estar muito alta. Em se tratando de queimadas, evitar colocar um foguinho, por menor que seja, porque esse fogo, com a temperatura muito alta, aquela pequena chaminha na umidade baixa, com a temperatura alta, e se na presença de um pouquinho de vento, pode desencadear incêndio de grandes proporções. Então, a gente tem que evitar, porque só intensifica os problemas respiratórios, provocados pela umidade e ainda pela fumaça. No ano passado, nós tivemos, principalmente em Teresina, uma quantidade muito grande, muito acentuada de incêndios. Existe a perspectiva de que isso volte a se repetir, ou esse ano a tendência é que haja uma diminuição desses casos? Diminuição, até o momento, a gente está verificando, sim, que não foi comparando o agosto do ano de 2016 com o agosto de 2017, esse número de queimadas foi, sim, reduzido, está abaixo do ano de 2016. E um dos fatores que contribui para que tenha havido essa redução no número de queimadas sim, as chuvas que aconteceram no ano de 2016, que foram melhores do que os anos passados, e isso deixou a vegetação com mais verde, deixou o solo com mais umidade, diferente dos 5 anos passados, que deixaram o solo totalmente, quase assim, muito deficitário mesmo de umidade, e a vegetação totalmente seca, o que facilita a combustão. Esse ano não, choveu choveu junho e até alguns dias de julho choveu, o que contribuiu para que esse número de queimadas fosse reduzido nesse ano. Mas há uma perspectiva, claro, de aumento também, os meses de setembro, de outubro, essas queimadas vão aumentar, ainda que não superem o ano de 2016. Obrigada, então, a meteorologista Sônia Feitosa, e fica o alerta com a umidade relativa do ar muito baixa. Todo mundo tem que beber muito líquido, pelo menos 2 litros de água por dia, e evitar a exposição ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Joelson.